este é o Momento Papo de Mãe. A gente costuma aqui falar sobre os filhos, mas desta vez queremos conversar sobre nossas mães. Como fica a relação com as mães quando nos tornamos adultas e temos nossos filhos? Para falar sobre este vínculo tão forte, convidamos a atriz Isabel Filardes e a mãe dela, Dona Sônia. Dona Sônia, quantos filhos e quantos netos? 3 filhos e 5 netos. Isabel, como que é a relação de vocês? Bicho, a nossa relação é muito boa. Não estou dizendo que a gente não briga, não. A gente briga às vezes. Às vezes. Mas a gente quase não briga. Mas são muito próximas. Ixi, é uma coisa que é um negócio sério. O negócio é sério aqui, bem sério. Olha, também está com a gente a psicóloga e psicanalista Silvia Lobo. Silvia, e é isso mesmo, né? Quando nós nos tornamos adultas, essa relação mãe e filha, ela muda. Aí a gente pode dizer que existe até uma relação de amizade. Depende muito das mães e daquilo que foi, das filhas também, e daquilo que foi vivido, como você dizia agora há pouco, Isabel, daquilo que foi vivido em tempos mais antigos, não é? Às vezes as relações são tão atritadas no início que demora muito tempo para que haja entre as mães e as filhas uma conciliação. Há marcas muito vigorosas de ressentimentos, de incompreensões que permanecem. Então, isso não é uma coisa natural, é uma coisa que depende muito de como veio esse vínculo desde a infância. Mariana, acho que essa palavra que você usa é essencial, não é natural. É fruto de uma relação e quando existe a possibilidade de uma mãe empresária da filha na vida adulta, como nós estamos vendo aqui, isso é um privilégio e é uma capacidade. Há filhas e há mães que têm essa capacidade de estender essa relação por mais tempo. A gente costuma ouvir bastante, né? A filha falando assim, eu só passei a entender minha mãe depois que eu tive filhos. Aconteceu isso com você, Isabel? O relacionamento de vocês mudou depois que você se tornou mãe e você começou até a entender a sua mãe melhor? Sim, eu diria que quase que na sua totalidade, assim. A gente, como temos um vínculo muito forte dele, né, pequeno assim, minha mãe sempre foi minha melhor amiga, sempre conversei muito em termos. Ela sempre falou muito, eu sempre escutei muito. Porque eu sempre, eu falo que eu tinha dificuldades em dizer as minhas emoções. Sempre tive dificuldade. Então ela falava, você tá me entendendo? Eu dizia com a cabeça. Mas fala alguma coisa, não, mas eu tô entendendo, mas fala. Então, de se expor, de Queria colocar, que ela trocasse, né? de Troca trocar. comigo. Eu só vim realmente, assim, mesmo, trocar mais com a minha mãe depois que me tornei mãe. Porque, assim, como ela sempre foi minha parceira, além de trabalhar junto comigo, me ajuda muito, me ajuda em casa, é minha governanta, né? Então, assim, é o meu braço direito. Então, a gente se relaciona muito em diversos aspectos da vida. Sônia, e você sentiu essa mudança quando ela se tornou mãe? Você sentiu isso? Agora ela me entende? Senti. Porque, assim, eu falo para Isabel que tem que existir o respeito. Porque você falar, porque você tem um filho pequeno, eu mando, eu faço, eu obedeço. Não é assim. Eu que dizia para ela, conversava com ela e falava, troca comigo, o que você acha? Você acha que eu estou certo, que eu estou errado? Você pode dizer isso para mim, porque é o respeito. Né? Porque ela pensa, mesmo sendo criança, a criança pensa e tem opinião. E essa coisa até de vocês, além de serem mãe e filha, trabalharem juntas, né? Às vezes rola aí um conflito. Deixa eu falar. Eu só vou fazer mamãe. O conflito é assim. No trabalho até que não, né? É mais no dia a dia. Vem mais para o dia a dia do que dentro Mas do trabalho. Isso é uma coisa muito difícil, porque a Isabel, ela é muito tranquila, entendeu? E aí essa muita tranquilidade dela, que às vezes, Isabel, vamos. Mas é que é uma convivência intensa também, né? Não, ela quer que eu tenha mais agilidade. Ela quer que eu, assim, a mamãe tem uma característica assim, de ser
Eu sou proativa, mas muito mais no trabalho do que em casa. Ela é proativa em casa porque ela sempre foi dona de casa. Então, ela tem essa praticidade para resolver as duas coisas. Aí ela adquiriu a outra parte no trabalho porque começou muito cedo comigo. Silvia, esse relacionamento vai mudando de acordo aí com o crescimento dessa filha, porque chega num ponto, né, que a mãe também tem que respeitar que essa filha já é uma adulta. Exatamente. Isso vai se modificando com o passar do tempo? Talvez a gente pudesse pensar, Roberta, que ser mãe é uma das funções, das experiências mais solitárias que a gente já pode enfrentar. Porque ninguém ensina a gente a ser mãe. E a única referência que a gente tem é da nossa própria infância, da mãe que a gente teve. E que muitas vezes a gente não quer reproduzir. Agora, quando nasce o filho, nós nos sentimos muito desamparadas. Porque por mais que se leia, por mais que se conversou antes desse momento, na hora que a criança chora, na hora que se derruba alguma coisa, na hora de uma doença, o que acontece é um desamparo. Sim. E aí a pessoa, se existe uma mãe com quem a gente possa ligar, ou que está mais perto e dizer como é que eu faço, como é que eu lido, né? Porque talvez isso faz uma enorme diferença. Sônia, muitas avós falam que fica um conflito quando a filha se torna mãe, porque às vezes a avó quer dar um palpite e a filha não aceita, e daí dá esse problema ali na criação dos filhos. Aconteceu isso com vocês e como é que vocês lidaram com isso? Assim, bom, eu acho que Isabel teria que responder. Eu sou uma avó presente. Sou mãe presente, vó presente. Eu sou a galinha e os pintos, né? Mas, assim, eu sou vó drasta. Porque eu fico louca da minha vida quando eu escuto uma pessoa dizer assim, os pais educam, os avós deseducam. Eu falei, então eu sou exceção. Porque eu sou vó drasta. Eu gosto que senta direito, muito obrigado, me dá licença, me toma benção, me dá bom dia. Você educa? E, Isabel, você concorda com a forma que a sua mãe educa seus filhos ou vocês têm alguns conflitos? Vocês pensam diferente? 90% concordo, 90%. Uma coisa ou outra, não é que eu não concorde, eu gosto de fazer de um outro jeito. Porque no final do frigir dos ovos a gente quer tornar os nossos filhos pessoas decentes, de caráter e tal. Mas existem personalidades diferentes. Às vezes o caminho para educar um não é o mesmo caminho para educar o outro. Né? E eu acho que, consequentemente, talvez por ser meu filho, tem aquela coisa também de quem olha de fora às vezes está vendo melhor. Mas eu sou muito crítica um pouco. Então, por ser meu filho, talvez eu tenha um viés um pouco mais tênue com ele e eu vou conseguir chegar no que ela está dizendo, mas de um outro jeito. E é aí que, às vezes, a gente tem um conflito. Mas a gente está falando a mesma coisa, só que eu estou fazendo de um jeito diferente de você, entendeu? Silvia, pode acontecer isso, às vezes na parte prática, logo que nasce um bebezinho, porque também quando as nossas mães tiveram filhos, tinha uma orientação, agora tem outra orientação. Aí como é que faz para vencer esse tipo de conflito, para que não haja mesmo uma ruptura ali nesse momento? Eu acho que um princípio é que todos saibam que estão envolvidos na situação, que o filho é da mãe. É da mãe. Isso é fundamental de ser reconhecido. Que a mãe se aproprie do seu filho, inclusive dos erros que pode cometer, se não puder incorporar a ajuda que venha da avó, e que a avó entenda isso, que ainda que ela contribua, ela terá que ceder em muitos momentos e se calar, porque aquele bebê que está nascendo não nasceu dela, nasceu de uma outra mulher que terá o percurso a fazer de relacionamento, de aprendizado com o seu próprio bebê. Mas tem um aspecto aí que a Sônia traz que eu acho que pode ser interessante para quem nos ouve, que necessariamente, ainda que seja muito bom que filhas e mães, e portanto que mães e avós se entendam, não é necessário, vamos dizer assim, que as posições sejam as mesmas. E que os filhos possam entender, as crianças, que com a minha avó eu consigo determinadas coisas que com a minha mãe
Não. Que delícia poder contar com a sua mãe, né? Ela participando da vida dos seus filhos. Sim. E você também poder contar com ela, né? Porque a gente sabe que mãe é mãe, tá ali sempre que a gente precisar, né? Eu, na primeira fase, assim, todos os meus 3 filhos, no primeiro 1 ano de vida, por mais que eu já tivesse 2, agora 3, é uma fase que a gente se sente, porque cada filho é um filho, tá? Cada gravidez é gravidez, cada gestação é gestação. A dúvida que você teve no primeiro, você provavelmente não vai ter no segundo. São diferentes. Então, e nesse aspecto, eu sempre ouvi. Depois eu peguei o embalo. Aí depois eu peguei embalo e tal, não sei o quê, a gente continua trocando. Mas naquela primeira fase ali, ela falava assim, olha, eu acho que isso é dor de barriga. Não, eu acho que isso pode ser assim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sempre, e sempre deu certo. Isabel, seu filho do meio, Jamal, ele precisa de necessidades, ele tem necessidades especiais, né? Que ele tem a síndrome de West. E daí, nesse sentido, até você precisa de uma ajuda extra também ali, né? Eu tenho uma outra operacional, pessoa né? e tal. Mas aí aconteceu o contrário. Porque a tendência da mãe que tem um filho especial é mãe manzar, que a gente fala, mãe manzar, sabe assim? Passar, super proteger e tal, não sei o que. E eu tive um período muito assim. E aí ela entrou como avodrasta mesmo. Ela falou assim, não, você tá protegendo demais. Como é que ele vai progredir? Como é que ele vai não sei o quê, não sei o quê? Você não vai estar aqui toda hora. Não, empurra ele. Não, faz assim, não, tá demais, não sei o quê. Não, deixa ele ver, vamos ver se ele consegue. Ela teve uma outra atuação, porque ela percebeu que eu fiquei muito frágil num determinado período, entende? Então ela falou assim, não, agora acho que eu vou ter que entrar aqui. Ele não pode ser um eterno bebê. Hoje, as pessoas... falei, gente, o Jamal é um homem, ele é adolescente, ele tá com bigode, ele tá com pelo na perna, trata ele como tal. Que ele teve essa síndrome e ficou com sequelas, até por causa de uma anóxia no eu falei, esquece essa parte aí, ele é um ser humano que tem que ser tratado na devida idade dele, ele tem 15 anos, que é adolescente, que não muda nada, tá? Por ser especial, não. Gente, obrigada a vocês 3 por terem vindo. A Silvia está escrevendo um livro, né? Isso, já está pronto. É um livro que quebra um pouquinho um tom comum das mães que só fazem bem, porque o livro se chama Mães que Fazem Mal. Olha, que tema importante. Eu acho que valeria a pena. Até o fim do ano a gente está com ele. Ai, que bom, eu vou adquirir. Que ótimo.